A história de José é uma história fascinante. Por quê? José, quando Deus escolhe alguém desde o ventre, ela se destaca, né, em qualquer situação. Deus é com ela em qualquer situação. E com José era assim. José já mostrava um caráter diferente do caráter de seus irmãos, porque enquanto os seus irmãos não tinham responsabilidades, não faziam tudo que o pai Jacó mandava, sempre faziam as coisas às escondidas. Com isso eles perdiam rebanhos, né? Eles perdiam as ovelhas, não faziam os serviços como tinham que fazer. Então veja a diferença de José, que com menos idade que os seus irmãos, José, ele obedecia ao seu pai. E a Bíblia diz que José contava ao pai o que os irmãos faziam, né? Aí você diz, José era um delator, bispo? Não, não é que José era um delator. José era fiel para com aquele que honrava ele. José amava o pai e por isso José não sabia mentir. Ele amava o pai. E ele não achava certo aquela situação. E o pai mesmo fiscalizava os próprios filhos por meio, né, de José. José era um rapaz especial, que tinha sonhos. E na sua inocência, ele contou os seus sonhos para os seus irmãos, que passaram a ter mais inveja dele. Já não gostavam dele pelo fato dele repassar para o pai, né, as suas irresponsabilidades, as responsabilidades ali dos seus irmãos. E então José, inocentemente, conta aos seus irmãos o sonho que teve. Aí eu fiquei vendo a situação de José, porque apesar dele saber que os irmãos o odiavam, ele não tinha o mesmo sentimento com os seus irmãos, tanto que ele compartilhava de forma inocente seus sonhos particulares com os seus irmãos. Você vê o coração de José, porque se fosse outra pessoa, normalmente eu não vou contar algo particular meu para pessoas. Se eu percebo que a pessoa ela tem algum problema comigo, é claro que eu não vou ter afinidade ao ponto de compartilhar com ela coisas particulares. E sonho é algo particular. E interessante porque José sabia do ódio que seus irmãos tinham por ele, por causa do amor de Jacó com ele, e mesmo assim compartilhava com os seus irmãos ali o seu particular com Deus, os sonhos que Deus dava a ele. É interessante o coração de José, a forma como ele interagia, como ele agia no dia a dia. Então veja que os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. Porque José estava prestes a ser vendido como escravo pelos próprios irmãos. A ideia dos irmãos era vender José, era matar José, né? Mas o irmão mais velho, Rúben, não concordou com isso, dizendo, olha, não vamos manchar as nossas mãos com o sangue do nosso irmão. Então o outro irmão deu uma ideia, vamos vender ele, né, aqueles ismaelitas que estão vindo ali, porque daí em diante José não será mais responsabilidade nossa, provavelmente ele vai morrer na mão desses mercadores de escravos. E eles tramaram isso contra José, no dia em que José foi levar o alimento para eles, e venderam José como escravo. Já tinham jogado ele no poço, eu estou resumindo a história. Imagine o choque de José. Só que o que estava acontecendo ali era muito maior do que aquela situação familiar que estava acontecendo, né? Era muito maior. Na verdade, tudo o que estava acontecendo ali foi com a permissão de Deus. Foi Deus quem criou toda aquela situação
para que a descendência de Jacó fosse salva posteriormente. Mas eu estava analisando José. José, ele, por ser novo, José era muito novo, José não entendia o que estava acontecendo, porque ele era um jovem obediente ao pai, dedicado ao serviço, né? Um jovem que não tinha maldade no coração contra ninguém, e estava naquela situação, sendo carregado por mercadores ali, sendo levado como escravo para longe do pai dele. Então, meus irmãos, quando pregamos sobre a história de José, nós não podemos pregar de uma forma superficial. Vamos nos ater aos detalhes da história. Porque eu estou aqui imaginando o que José estava pensando enquanto estava sendo levado como escravo para uma terra estranha. Ele nem sabia para onde estava sendo levado. Homens cruéis, os ismaelitas eram cruéis, né? Homens que tratavam José e os outros como animais, atravessando o deserto à base de chicotadas, né? Sendo maltratados, passando sede, passando fome. José não estava entendendo o que estava acontecendo. E não é o que acontece muitas das vezes conosco? Quando nós estamos no meio do deserto, quando nós estamos no meio de uma situação difícil, nós não perguntamos muitas das vezes ao Senhor, por que isso, Senhor? Por que isso está acontecendo? José não conseguia ver os desígnios de Deus. Não foi revelado a ele que tudo aquilo que ele estava passando é porque ele ia se tornar governador do Egito. Se fosse assim, ele passaria por tudo aquilo ali com um sorriso no rosto. Não é verdade? Ele passaria por tudo aquilo com um sorriso no rosto. Por quê? Porque ele saberia o que estava esperando ele, o maior cargo do Egito abaixo apenas do faraó. Não seria bom se nós passássemos por lutas, por tudo isso que passamos, sabendo exatamente, se fosse revelado para a gente exatamente o que Deus já preparou? Seria ótimo, meu irmão. Mas aí que está a beleza da coisa. Aí que está a beleza do plano de Deus. Porque Deus, ele quer que você confie. Deus, ele quer que você confie na palavra dele. Você não sabe por que certas coisas estão acontecendo com você, e outras que já aconteceram, e outras que vão acontecer, mas saiba de uma coisa: os planos do Senhor é perfeito. É perfeito. José estava ali, atravessando o deserto, com fome, com sede, muitas das vezes apanhando, né? Apanhando daqueles homens ali, mas, e acredito eu que ele chorava muito. Acredito eu que ele chorava por dois motivos, tanto pelo sofrimento ali que estava passando, a humilhação, o espancamento, como também por ter sido tirado ali da sua casa, não ia ter mais o amor do seu pai Jacó, não ia haver mais o seu irmãozinho, e as pessoas que ele amava do acampamento. José estava triste, meu irmão. Ele estava muito triste. A alma de José estava angustiada. A vida dele acabou. Para ele, naquele momento, a vida dele tinha acabado. A vida dele, né, que ele tinha, acabou. E com certeza ele perguntava para Deus: por quê? Deus do meu pai Jacó, por que essas coisas estão acontecendo? Por que o Senhor me permitiu tudo isso? O que vai ser de mim agora? José não sabia para onde estava indo. E a Bíblia diz que, chegando ao Egito, o mercador que levava José vende José como uma mercadoria a um homem chamado Potifar. Veja o plano de Deus em ação. José não foi vendido para qualquer um. José foi vendido para o homem que andava 24 horas com o faraó. Potifar era comandante das tropas egípcias e o homem de confiança do faraó. José foi vendido para ele como escravo. E o texto diz que o Senhor era com José.
Porque tudo que José colocava as mãos lá dentro da casa de Faraó, do Potifar, ele prosperava. Sabe, trabalhos de casa? Trabalhos rotineiros que um escravo fazia, como cuidar da plantação, cuidar, né, do armazém, da comida, enfim, todo tipo de serviço ali. E José, ele fazia diferente. Tudo que ele fazia diferente. Ele era perfeccionista, ele queria as coisas com excelência. Então, apesar de estar longe do pai, apesar de estar longe da família, apesar de estar com seu coração angustiado por estar vivendo uma nova vida como escravo, José, tudo que faz, ele faz com excelência. Você não vai ver o texto falando que José reclamava do Senhor, que José questionava o Senhor, que José estava virado, que o coração dele estava magro. Não. A Bíblia diz que José se destacava, meu irmão. E sabe por que ele se destacava? Porque, no fundo, ele sabia que por seus atos, ele não foi parar naquela situação. Porque ele era fiel. Ele era fiel. Então ele confiou no Deus do pai dele, e ele não tinha outra escolha. E Deus nos coloca muitas das vezes em situações que você não tem nem sequer a opção. Desistir está fora de opção, né? Não existe a opção de desistir. Deus permite que venhamos estar numa situação que nem para desistir, nem a opção de desistir temos. Porque o único caminho é ir em frente, é confiar. Deus estava com José, e a Bíblia diz que o trabalho dele foi tão excelente, que Potifar o coloca como mordomo da casa dele. Sabe o que é mordomo? O mordomo, ele toma conta de tudo. O mordomo, ele já não trabalha mais no serviço pesado. O mordomo, ele não pegava no pesado. Ele era supervisor dos empregados. Olha isso. Quando Deus está com você, você se destaca em qualquer lugar. Você só não pode perder sua comunhão com Deus. Sua comunhão com Deus é o que sustenta toda a tua vida, e o agir de Deus só poderá, né? O agir de Deus só poderá continuar ali, podemos dizer assim, a unção, a bênção de Deus só poderá continuar sobre sua vida se você continuar conectado com Deus. Estar conectado com Deus, ou seja, de mãos dadas com o Espírito Santo. Mesmo na dor, o importante é que você faça a sua parte. E não abandone seus princípios. Não abandone aquilo que você tem com o Espírito Santo. Mas, bispo, está cada dia mais difícil. Continue de mãos dadas com o Espírito Santo. José fez isso. José, a Bíblia diz que ele fazia tudo com excelência. José, abaixo de Potifar, mandava em toda a casa. E a Bíblia, o texto diz que Potifar não sabia de mais nada que acontecia na casa dele, só sabia apenas do pão que comia. Porque José cuidava de tudo. O serviço de José era excelente. E a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que Deus abençoou a casa do egípcio por causa de José. Você sabia que muitas empresas estão crescendo por aí porque tem cristãos trabalhando nela? Você sabia que talvez o seu patrão, talvez não, o seu patrão que está indo bem, que está prosperando, é porque você está com ele? Porque quando não há luz, a empresa pode parecer que está bombando financeiramente, mas o que entra, na mesma medida que entra, também sai. É verdade. Quando a bênção de Deus está com você, quando você anda em comunhão com Deus, você é um luzeiro celestial, você é luz. Então, tudo que você faz é abençoado pelo próprio Deus. E as pessoas notam que você é da luz, porque elas dizem, você é diferente. O seu trabalho é excelente. Eu não sei porquê, mas eu sinto paz quando eu converso com você. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus na sua vida. E você está indo. A vida do cristão, o dia a dia do cristão não é igual.
A sua vida hoje não é da mesma forma que foi ontem. Pode até parecer, mas não é. No campo espiritual, sua vida hoje é outra vida. Você está mais um passo na direção de Deus. Por isso que você tem que se manter firme com o Espírito Santo. E José se destacou. E quando José pensa que tudo estava ótimo, bem, que a vida dele, né, melhorou, deu uma alavancada, poxa vida, de escravo de escravo a mordomo, mudou bastante. Porque aí ele já não era mais escravo, era escravo, né, apenas no exercício ali porque Faraó o comprou, ele era propriedade, perdão gente, de Potifar. Potifar o comprou, ele era propriedade de Potifar, mas já não era mais tratado como escravo. Pelo contrário, egípcios que trabalhavam na casa de Potifar obedeciam a José. Olha como Deus é tremendo. Mas Deus não queria José como mordomo. Estava boa aos olhos de José, a vida dele estava ótima, né? Porque ele não era mais escravo, não apanhava, não tinha mais o serviço pesado, a vida dele estava muito boa, ele poderia morrer naquela situação, porque ele comia do bom e do melhor, ele desfrutava do bom e do melhor, afinal ele era mordomo da casa do comandante do faraó do Egito, do exército egípcio, e você vê, mas Deus não queria José ali. E às vezes Deus faz coisas que nós não compreendemos e que nos aborrece. Acontece coisas na nossa vida que nos aborrece. Quando estava tudo bem, Deus permite uma situação dentro da casa de Potifar. A Bíblia diz que a esposa de Potifar pôs os olhos em José. José tinha boa aparência, José era um homem forte, José era um homem excelente em tudo, e o principal, a unção. E a unção é um problema sério, porque a unção atrai, né? A unção de Deus atrai, né? E por isso que nós devemos vigiar em dobro. Todo aquele que serve a Deus tem que vigiar em dobro. E a Bíblia diz que ela tentava todos os dias. Ela dizia para José, quando Potifar não estava, ele ia para o palácio do faraó, e ela chegava para José, que estava ali no meio dos seus afazeres do dia a dia, e falava, José, deita-te comigo. Em outras palavras, né? Em outras palavras, eu estou gostando de você, eu quero você, eu não sei o que você tem, José, mas olha, eu estou louca por você e tal. E começava a falar, aí José, não senhora, não, eu não vou fazer isso, não posso, isso está errado. Por que eu cometeria tamanha maldade, primeiro contra o meu Deus, depois contra o meu senhor Potifar, que me colocou como mordomo de toda a casa dele, me confiando tudo? Por que eu faria isso? Não, senhora, eu não vou fazer isso. José, deita-te comigo, não. E a Bíblia diz que José fugia da esposa de Potifar. Isso foi só um dia? Isso foram vários e vários dias. E todas as noites, todos os dias, ela chegava e dizia, José, deita-te comigo, por favor, José, deita-te comigo. E José fugia. A Bíblia diz que José fugia. Olha a diferença de José para Davi, porque o pecado estava perto de José e ele fugia do pecado. Davi, o pecado estava longe e ele trouxe para perto. Por isso que ele caiu. José não, a Bíblia diz que José fugia. E você sabe, quando se trata do diabo, a Bíblia diz que nós temos que lutar. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Mas quando se trata da natureza humana, a Bíblia manda que nós venhamos fugir. É o único momento na Bíblia em que a orientação do céu é fujam. Quando se trata da natureza humana. Não brinque com a sua natureza humana. Não brinque com a sua carne. Fuja dessas coisas. Deus não manda você enfrentar. Deus manda você fugir dessas coisas. Amém? Porque a natureza humana é cruel. E se você brincar com ela, ela vai te separar do Espírito Santo. Então José todos os dias fugia.
José todos os dias evitava o pecado, até que um dia a Bíblia diz que ela agarra José forte. Ela já estava revoltada. Você imagine a esposa do Potifar sendo rejeitada por um escravo. Ela se sentiu humilhada e quando ela não aguentava mais, o que ela fez? Ela foi com desespero e agarrou José. Ela falou: hoje você vai deitar comigo. E José falou: não, senhora, eu não vou deitar com a senhora, eu não vou pecar contra o meu Deus. E a Bíblia diz que ele foge, mas ela agarra José pela roupa, e mesmo assim ele conseguiu fugir, mas a roupa de José, né, no caso a parte de cima do seu vestuário, ficou na mão da esposa de Potifar. Quando Potifar chegou, ela fez um cambalacho terrível, disse que José tentou estuprá-la, que José tentou seduzi-la, que José tentou, né, tocar nela, e foi aquele alvoroço dentro de casa. Potifar ficou irado e a Bíblia diz que José foi mandado para a prisão. Mas antes de chegar na prisão, presta atenção. Imagine a conversa entre Potifar e José. Potifar deve ter dito para ele: José, o que eu fiz por você, ninguém faria. Você era escravo. Eu confiei em você. Eu coloquei tudo da minha casa nas tuas mãos, até as minhas finanças eu coloquei nas tuas mãos, e você tenta tocar na minha mulher. Você tenta tocar na minha mulher. Você não me considera, você não tem respeito por mim. José deve ter tentado se defender, mas é uma questão muito difícil, porque entre um escravo, né? Potifar estava numa situação difícil, entre a palavra de um escravo e a palavra da mulher dele, e a gente já conhece esse filme. E José ali, né, fez silêncio, foi mandado para a prisão, e o texto diz que quando chegou na prisão, José também se destacou. Mas preste atenção numa coisa: prisão do Egito não é essa prisão que você vê no Brasil não, meu irmão. Eu fui averiguar, quando eu estava estudando sobre as maiores nações do mundo naquela época, o Egito, Babilônia, os persas. As prisões no Egito eram terríveis. Eram prisões subterrâneas. E o mesmo local onde os presos faziam suas necessidades fisiológicas era o mesmo local onde eles dormiam, né? Eles limpavam, faziam as suas necessidades fisiológicas, limpavam ali para não ocupar espaço, jogavam fora aquilo ali e ali mesmo eles dormiam. Que situação! Imagine a cabeça de José, meu Deus, de novo. Quando tudo ia bem e agora eu estou nessa situação, injustamente. Senhor, eu não toquei naquela mulher. Mas José estava de novo na prisão. Mas a Bíblia diz que José começou a fazer um trabalho excelente dentro da prisão, mais que todos os presos ali. E o chefe da prisão percebeu que José era diferente. Ele era organizado. Ele era trabalhador. Ele dava exemplo. José dava exemplo. Era o mais trabalhador. Ele poderia ter desanimado de vez. Já estava no fundo do poço mesmo. Mas ele continuou sendo fiel. E a Bíblia diz que o chefe da prisão gostou de José, pois o Senhor era com José, tocou no coração do chefe ali, dos presos, e coloca José sobre representante de toda a prisão, né? O chefe dos presos. Chegou para José e disse: José, eu tenho observado você e você é diferente de todos os outros presos. Deve ter perguntado: o que aconteceu mesmo com você? Você me parece uma pessoa tão boa, vive fazendo as suas orações. O que aconteceu com você? José conversa com ele, e eu estou conjecturando, porque é o normal, dentro de um senso comum isso aconteceu. Porque a Bíblia diz que o chefe dos presos gostou de José. Provavelmente ele conversou muito com José.
E então ele diz, olha, a partir de hoje eu quero colocar você como chefe dos presos. Você é muito organizado, você trabalha bem, você é o mais esforçado aqui, você merece. Daquele dia em diante, José começou a supervisionar o trabalho dos presos. Ele organizava a prisão e o trabalho. Até na prisão, Deus foi com José e colocou ele como chefe dos presos. Não importa para onde mandem você, não importa o que aconteça com você, Deus vai te colocar como cabeça aonde você for. E quer saber por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Então aonde você for, você vai vencer. Porque aquele que dá a vitória mora dentro de você. Aleluia. E José trabalhando duro, né? Sol a sol, até que um dia, olha como Deus é. O homem não consegue perceber os pequenos detalhes da vida. Mas Deus não trabalha nos grandes detalhes. Deus trabalha nos pequenos detalhes. E a Bíblia diz que o copeiro e o padeiro do faraó foram mandados para a prisão. Foram mandados para a prisão. Acredito eu que se o copeiro foi mandado para a prisão, alguma coisa deu errado aonde? No vinho do faraó. E alguma coisa deu errado no pão do faraó, porque o padeiro também foi preso. O que aconteceu aí? Quem você acha que criou aquela situação no vinho e no pão do faraó? Deus. Mas são detalhes que ninguém percebe. Quem é que vai perceber uma pedra num pão? Quem é que vai perceber que aquilo é obra de Deus? Que algo estava no vinho, que o vinho estava estragado, ou se caiu alguma coisa, né? O faraó manda prender os dois. Quem é que ia perceber que aquilo é obra de Deus? Tem muita gente observando só os grandes eventos e se esquecem que Deus trabalha nos pequenos detalhes da vida. Detalhes esses que quase que não são, quase que não é percebido pelos homens. Pois a salvação de José, meu irmão, acredite você ou não, Deus, para honrar José, ele começou a trabalhar no vinho do faraó e no pão do faraó. Você está entendendo o que Deus faz? Tem coisas que estão acontecendo que não são imperceptíveis, são insignificantes, mas Deus está trabalhando naquilo ali. Aquilo ali é um efeito dominó. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, e envolve fulano, que envolve Deuclano. Quando você vai ver, pum, olha a bênção de Deus que chegou. É desse jeito. Deus trabalha nos mínimos detalhes. E aí o padeiro e o copeiro foram para a prisão. Chegando lá, a Bíblia diz que eles tiveram sonhos, os dois tiveram sonhos. E no dia seguinte eles estavam atribulados, porque eles não sabiam o que significaria aqueles sonhos. E José, que estava ali cuidando deles, afinal era o copeiro e o padeiro do faraó, tinha um bom tratamento, um tratamento diferenciado na prisão. Então José, como encarregado dos presos, estava dando toda assistência a eles e percebeu que eles estavam ali, meio aflitos, e pergunta para eles o que eles tinham, o que estava acontecendo, e eles falaram: sabe o que é, José? Eu tive um sonho, o copeiro falando, assim, 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 assado. E eu não sei o que significa, isso está me atribulando. Aí o padeiro ouvindo, eu também sonhei, assim, 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 assado, eu não sei o que vai acontecer. E aí José falou o seguinte: Deus me deu a interpretação do sonho de vocês. E a Bíblia diz que José interpreta o sonho do copeiro e disse para ele: daqui a 3 dias você vai ser restituído ao seu cargo e você vai voltar a servir vinho ao faraó. E o copeiro ficou todo feliz. O padeiro meio assim falou: bom, ele interpretou o do copeiro, vai interpretar o meu. E o meu, José? E José disse: olha, para você eu não tenho uma boa notícia não. Daqui a 3 dias
o faraó vai mandar degolar você. Aí o padeiro ficou irado com José, você é um mentiroso, desde quando, né, um preso tem o dom de interpretações, sabe? Porque quando a palavra não nos agrada, é isso que acontece. Quando você diz que, olha, Deus vai trazer grandes vitórias para você, todos dizem amém. Mas quando alguém diz, Deus vai te repreender, arrependa-se. Se você não deixar o pecado, olha, vai vir coisas terríveis para você. Aí a pessoa não gosta. Porque a disciplina, ela não é motivo de alegria para ninguém. Não é? Mas o que é certo, o que é errado, e ponto final. E José disse a verdade para os dois. 3 dias depois, aconteceu exatamente isso. O padeiro foi degolado e o copeiro foi restituído ao cargo, né, de servir ali o vinho para o faraó. Só que José falou uma coisa para o copeiro. José chegou a dizer para o copeiro o seguinte: quando você sair daqui, lembre-se de mim, fala de mim para o faraó, porque eu não fiz nada para estar nessa prisão, me tira daqui. E o copeiro falou, não, José, se isso que você falou que vai acontecer comigo de fato acontecer, eu vou indicar você, você vai sair daqui. Só que eu estava pensando aqui, meus irmãos, numa coisa. A Bíblia diz, o texto diz que o copeiro esqueceu de José. José deve ter ficado triste. Poxa vida, eu revelei para ele, eu interpretei o sonho dele, ele voltou ao cargo dele, né? E ele esqueceu de mim. José deve ter ficado triste. Mas você sabe quem foi que fez o copeiro esquecer de José? Novamente Deus. Aí você diz, poxa vida, Bispo Elias, mas Deus parece que ele queria fazer José sofrer. Meus irmãos, você acha que Deus fez José ser vendido por como escravo? Foi jogado naquele poço, depois foi vendido como escravo, passou por tudo aquilo, foi parar na prisão para tirar ele dali, para ele trabalhar junto com o copeiro? Você acha que Deus, o que adianta ter liberdade, Deus libertar José para ele ser qualquer um, para ser mais um? Não, Deus, ele não se atrasa, Deus capricha. E você não está entendendo. Por isso que nós devemos dar glória a Deus em qualquer situação. Você não sabe o que Deus está fazendo. Só saiba de uma coisa. O que Deus está fazendo é bom. É a única coisa que você tem que saber. Tudo que Deus faz é muito bom. Então espere, meu irmão. Ele sabe o que ele está fazendo. José ficou triste. Mas se José soubesse por que Deus fez o copeiro esquecer dele, ele se alegraria. E muito. Então, não se precipite em falar nada contra Deus, não. Deus sabe o que faz. Eu vi uma frase naquele filme lá, Deus não está morto. Muitos de vocês devem ter assistido. E é muito bacana isso. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Aprenda isso. Pneu do carro furou. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Perdi meu ombro, meu Deus. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Olha, aconteceu isso, e agora? Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Aprenda isso. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele não erra o endereço, nem se atrasa. Amém? A Bíblia diz que José ficou triste, né? Aliás, a Bíblia não diz, eu acredito que ele tenha ficado triste, mas a Bíblia diz que ele continuou ali na prisão, até que um dia... Passaram-se mais de 2 anos e o faraó teve 2 sonhos. E ele manda chamar todos os sábios do Egito para interpretar seu sonho. Então por que Deus manda o copeiro e o padeiro para a prisão? Pessoas novamente próximas ao faraó. Olha como Deus é perfeito. Meu irmão, Deus é perfeito. Perfeito. Deus dá o sonho ao faraó, ninguém consegue interpretar, e foram feiticeiros, e foram magos, e foram sacerdotes, e foi todo tipo de pessoas que dessa área aí, de astrologia, enfim. Ninguém conseguiu interpretar. A Bíblia diz, essa área do misticismo, que nenhum deles conseguiu interpretar o sonho de faraó.
Faraó estava abalado com aquilo, revoltado, e disse ao copeiro: me traz aí uma taça de vinho aí. São os incompetentes, não conseguem interpretar meus sonhos, são os inúteis. Aí o copeiro, humildemente, pum, acendeu aquela luzinha chamada José. Deus sabe o tempo certo das coisas. Deus foi lá e toca na memória do copeiro. Ele lembra de José e ele diz para o faraó: se o Senhor me permite, ó soberano, eu posso ajudar o Senhor nessa questão. E o faraó diz: mas como? Como você pode me ajudar? Se o faraó se lembra, eu fui mandado para a prisão por causa daquele problema. E lá na prisão eu tive um sonho. E um certo hebreu chamado José interpretou o meu sonho. E o faraó deve, ouvindo ele: mas como é que você sabe que a interpretação estava correta? Porque ele me disse que em 3 dias eu seria solto e eu seria restituído ao meu cargo. E assim aconteceu. E o faraó ficou feliz, porque ele encontrou alguém disposto, realmente com o dom celestial, alguém que poderia ajudá-lo na interpretação do seu sonho. E ele diz: manda chamar esse José. E eu estou falando dessa forma, contando a história dessa forma, porque essa história não pode ser contada de uma forma superficial. E o texto diz que chegou a notícia para José. O próprio Potifar foi buscá-lo, e quando chega lá na prisão, chamaram José e disseram a ele: o faraó quer te ver. Imagine o susto. O carcereiro não entendeu, ninguém entendeu. Mas como assim? Estão chamando ele, senhor? O faraó, ele quer falar com você, José. Chegou ao conhecimento dele que você pode interpretar sonhos. Olha que bacana. Então mandaram fazer a barba de José, o cabelo. Ele estava de barba grande, cabelo grande, porque na prisão é assim, não tem mordomia não. No Egito era assim. E a Bíblia diz que prepararam José, porque ninguém poderia chegar na presença do faraó de qualquer forma. Então deram um banho em José com as melhores especiarias. A vida de José já começou a mudar. E José foi colocado diante do faraó. E resumindo, o faraó conta o seu sonho a José. E José interpreta os sonhos do faraó. E José disse: olha, vai vir grande fome aí. Virão 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Mas a seca que virá será tão terrível que nunca mais alguém se lembrará que houve fartura no Egito. O coração do faraó, no mesmo instante, salta, fica acelerado. Porque é uma notícia terrível. E o faraó diz: mas e agora, ô José? O teu Deus te fez saber essas coisas, mas e agora? O que vamos fazer? O Egito vai perecer. Aí José diz: não, só tem que colocar homens capazes. Só tem que escolher um homem ajuizado, capaz, para supervisionar a colheita do Egito. E ele vai recolher a 5ª parte dos grãos, e ele vai juntar grãos como a areia da praia do mar. Porque quando vier os 7 anos de fome, o Egito não vai sucumbir. E o faraó se agrada com aquela... Porque José não só interpreta o sonho, José também recebe de Deus a direção para livrar o Egito da fome. E a Bíblia diz que o faraó olha para ele diante de todos os sacerdotes, de todo mundo, e diz: acharíamos nós um homem como este, que tem o Espírito de Deus? O teu Deus te fez saber todas essas coisas. E por isso, a partir desse momento, eu te coloco como vizer de toda a terra do Egito. Ou seja, governador. Somente no trono serei maior que você. Ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem tua ordem, José. Meu irmão, eu fico emocionado com essa história. Porque esse mesmo Deus que honrou o servo dele,
é o mesmo Deus que eu e você servimos. Meus irmãos, analisa isso. José sofreu 13 anos. Ele saiu da casa dele, foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos. E ele chegou a ser governador do Egito com 30. Ele sofreu 13 anos. A Bíblia diz que José morreu com 110 anos. Ele sofreu 13, mas desfrutou de 80 anos no poder, comendo o melhor da terra. E ainda levou toda a família dele para o Egito. E se cumpriu o que Deus prometeu a Abraão. A tua descendência será como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar. Será tão numerosa como as estrelas. Deus tinha um plano muito maior. E quando José se revela aos seus irmãos, e eu estou pulando essa parte, ele diz assim: não se entristeça, porque a fome atacou todas as terras. E aí até os irmãos de José tiveram que subir ao Egito para comprar o alimento, o mantimento. E José se revela a eles dizendo: não briguem entre vocês, nem fiquem tristes, pois não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. E hoje eu entendo que tudo isso aqui vai além do que nós enfrentamos. Não tem nada a ver com o problema que eu tive com vocês, que vocês tiveram comigo. Não tem nada a ver. Foi Deus que me trouxe, e hoje eu entendo, para poupar a vida de vocês. Então não foi vocês que me venderam como escravo. Foi Deus que me trouxe para cá para poupar vocês. E a Bíblia diz que o faraó deu a terra de Gósen para Jacó e os seus filhos, e colocou os filhos, os irmãos de José, como chefe do gado do faraó, que por sinal eram cargos que dariam a eles muita prosperidade. E eles negociaram no Egito e se tornaram numerosos, prósperos, ao ponto de assustar os próprios moradores do Egito por causa da forma como eles cresceram muito no Egito. José morreu em ditosa velhice e ainda fez um pedido, que quando o povo voltasse para a terra, porque ele sabia da promessa de Deus feita a Abraão, ele disse: leve daqui os meus ossos. Quando Moisés, junto com Josué, leva o povo até próximo de Canaã, Moisés sobe o monte Nebo, morre, é levado aos céus, mas Josué continua o trabalho de Moisés, atravessa o Jordão, muitas guerras, e chega até Canaã, mas os ossos de José estavam lá, junto com Josué. Meus irmãos, para finalizar, espero que essa história tenha motivado você a confiar nesse Deus que é perfeito. O Espírito Santo nunca vai te abandonar. Não importa a situação. Não, olha o que Deus está falando para você. Não tenha medo. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu estou cuidando de tudo. E sabe aqueles pequenos detalhes que ninguém percebe? É bom que ninguém perceba, porque eu, o Senhor, estou trabalhando nos pequenos detalhes. Quem sujou o vinho do faraó e o pão do faraó foi Deus. Ninguém está vendo, mas o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, silenciosamente está trabalhando em favor dos seus filhos. E você será muito honrado, porque Ele será glorificado através do que Ele mesmo vai fazer na tua vida. Que Deus abençoe você. E assim como José venceu, foi honrado, Deus vai fazer o mesmo na tua vida. Então, não olha para esse sofrimento aí não. Não olha para essa luta aí não. Virão dias muito felizes. Se juntar todo o sofrimento que você vem enfrentando até hoje, de 10, 15, 20 anos, não se compara com um dia que Deus já preparou para você. Quando chegar aquela chuva de bênçãos que Deus já preparou para você, um dia só dessa chuva vai te fazer esquecer uma vida inteira de sofrimento. Deus abençoe vocês.
Fiquem todos na paz que excede todo o entendimento da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até lá.